E agora chegou a hora do nosso Viva Mulher. Ai, gente, tá tão bonito esse especial. Estamos trazendo mulheres incríveis, assim, para enaltecer outras mulheres também. E agora a gente vai contar mais uma história. Vamos contar uma história para você, então fica de olho. E não esquece, vai mandando aquela mensaginha lá, porque a gente vai lendo. Vamos, né? vamos sim. Muitas mulheres vivem uma rotina cheia de responsabilidades. Trabalho, casa, filhos. E no meio disso, elas acabam deixando o próprio emocional de lado. É verdade. E se existisse um local com o propósito claro de informar, acolher e fortalecer mulheres, hein? Esse espaço existe, tá? E foi idealizado por uma mulher que passou por muitas transformações e entendeu a necessidade desse acolhimento. Por isso agora a gente quer te apresentar no Viva Mulher de hoje uma história de quem acredita que quando uma mulher se fortalece emocionalmente, ela é capaz de transformar tudo ao seu redor. A gente recebe a psicoterapeuta Marcela Barreto, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada. Seja bem-vinda. Oi, Mar. Oh, que bom te receber aqui. Obrigada. Seja bem-vinda, pode se sentar. Fique à vontade, Mar. A gente começa a falar no nosso programa de Viva Mulher, né? E eu acho que quando a gente começa a pensar na outra pessoa, quando a gente torce pela outra mulher, quando a gente partilha as nossas histórias com uma outra mulher, isso é tão poderoso, né? É tão grandioso, mas ainda existe uma certa competição, ainda existe aquela coisa de não se confiar tanto, né? Acho que nós mulheres precisamos entender que nós somos tão potência juntas, né? Incríveis, maravilhosas juntas, né? Podemos ir mais longe. Verdade, verdade. A mulher, ela tem um poder que ela mesma desconhece, né? Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu conheci a Gabi há muitos anos atrás, Sim. né? Então, assim, tô vendo ela florescer naquilo que eu ouvi lá atrás, ela dizer que ela queria fazer, né? Então, isso para mim já é uma prova. Você olhar, quando a mulher ela quer, ela determina algo, ela realmente vai atrás. E quando ela tem apoio, isso é muito mais fácil, né? Então, hoje eu atendo mulheres. E quando uma mulher chega na terapia, ela chega com um discurso muito triste, né? Ela chega com um discurso assim, normalmente, estou sobrevivendo por causa dos meus filhos, né? Ou não tenho mais esperança, não sei o que fazer. Muitas, depois da pandemia, perderam o marido, né? Ou passaram por o divórcio, perderam, né, o sustento da casa. Então, elas ficam perdidas. E aí, eu acredito que a terapia não adianta só eu receber uma mulher e dizer para ela, como um livro de autoajuda, olha, você precisa fazer isso. Eu também tenho que mostrar para ela onde existem meios dela se reerguer, dela ter ajuda. E com isso nasceu o MEV, que a princípio eram mulheres empreendedoras do Vale, mas começaram a chegar mulheres de outros lugares, inclusive fora do Brasil, mulheres querendo ajudar. E aí hoje nós nos tornamos o MEV Global Hub, porque é para todo mundo, é para todas, né? E o que o MEV hoje faz? Eu falo que ele pavimenta o caminho das mulheres que estão chegando. Com quem eu me preocupo? Com aquelas que estão começando. Eu falo muito da mulher simples, mas a simplicidade daquela assim, aquela dona de casa que muitas vezes é empreendedora e nem imagina, que faz um bolinho e vende para a vizinha, né? Que tem um dom ali guardado e ela precisa se descobrir. Então, quando ela chega num lugar onde ela vê que outras mulheres já fazem, que ela pode se conectar, que ela tem apoio, isso fica mais leve, isso fica mais fácil. Então, isso é muito importante para a mulher na terapia em si, né? Porque a terapia ela não se resume só a um atendimento, a uma conversa, porque mulher gosta de falar naturalmente, né? Mas Só um pouco, né? Só um pouco. só que assim, precisa ter propósito naquilo que a gente faz. Eu digo que o importante não é o que eu ouço aqui, mas é o que eu faço com o que eu ouço aqui. Sim, exato. Então, com isso surgiu, além da terapia, tem hoje o MEV, que é um grupo de mulheres empreendedoras. E, Má, a gente está falando, quando você fala de mulher simples, eu penso muito na mulher real, né? Que nós todas temos as nossas dores, os nossos momentos de dificuldade e temos sonhos, anseios, né? Então, isso nos torna reais. Eu queria que você contasse para o pessoal de casa a sua história também, porque você também viveu esse momento de conflito, de vida pessoal, profissional, mãe, e fez com que você também recalculasse a rota e mostra que todos nós podemos também, em algum momento, sentir esse coração um pouquinho apertado, mas depois desabrochar. Sim, Gabi. Eu comecei a trabalhar numa empresa com 16 anos
E fiquei lá até os meus 27 anos, né? Tinha um plano de carreira, uma vida toda estruturada, que eu acreditava, né, que estava toda estruturada. E de repente veio o casamento, a maternidade, eu me mudei, né? Eu fui para o Nordeste, fiquei 15 anos no Nordeste. Então, de repente, eu estava sem amigos, sem família, eu, meu esposo, meu filho pequeno. E precisei tomar algumas decisões. Tive uma transição muito difícil em sair da empresária, da executiva, para a dona de casa, né? Por um momento eu achei, nossa, para que eu sirvo agora, né? O que eu posso fazer? E é difícil essa transição. E quando você não tem apoio, eu acho que hoje a gente tem muito mais informação do que a gente tinha 10, 15 anos atrás. Né? E eu acho que hoje as mulheres, elas entenderam mais isso e se ajudam mais. Então, eu tive uma transição muito difícil e precisei recalcular essa rota. Precisei o quê? Discernir a estação que eu estava vivendo. Né? Porque a gente costuma... eu falo que hoje a gente quer dopamina rápida, a gente quer resolver tudo rápido, né? E às vezes não, às vezes a gente tem que botar o pé no chão, parar, respirar, tentar entender e se conectar com outras mulheres. Porque isso é muito importante, porque todas nós temos algo de bom para oferecer para outra mulher. Eu sempre digo para as meninas assim que caminham comigo, tá em casa, manda uma mensagem aleatória, escolhe alguém, porque às vezes aquela pessoa que vai receber uma mensagem, ela só está precisando daquela mensagem. Né? E dali vai nascer algo maravilhoso. Então, eu precisei recalcular minha rota e por muito tempo eu me questionei, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não dei um passo para trás? E quando a gente começa a discernir as estações que a gente está vivendo, isso é muito importante, porque a gente começa a ver propósito naquilo que a gente faz. Porque a gente se perde muito pela falta do propósito, quando a gente não sabe o que a gente faz. E eu descobri que cuidar de mulheres é terapêutico. Porque mesmo quando às vezes a gente está quebrado por dentro, quando você ajuda outra mulher, algo sobrenatural acontece dentro da gente. Então, essa reconstrução, essa alteração de rota, na verdade, para mim foi um ganho, porque hoje eu me sinto mais segura, hoje eu posso ajudar outras mulheres, né? E isso é muito gratificante. É lindo. É muito lindo, né? E é uma potência mesmo. A gente vai aprendendo com a outra, né? Vai se identificando, vai melhorando, vai evoluindo. Quando você falou que a mulher gosta de falar bastante, toda mulher gosta. Mas a mulher disfarça bastante, né? Ela disfarça a angústia, a tristeza, o medo, a mochila pesada que ela está carregando, a culpa de não ter dado conta de tudo, do trabalho, da casa, das crianças, do marido. Como é que é lidar com esse monte de tarefas das mulheres? Geralmente são as queixas que você mais recebe? Sim, na verdade, Abi, eu tenho uma historinha que eu conto para as minhas pacientes que é muito interessante. Porque nós mulheres, nós somos condicionadas a achar que nós somos egoístas quando o assunto é cuidar da gente, né? Então, eu sempre conto para elas a historinha do sutiã. Eu falo para elas assim que toda mulher tem aquele sutiãzinho velho guardado, né? Sabe que precisa trocar, mas tá lá, um arame soltando, dando uma apertadinha. E um belo dia, ela vai na loja e fala assim, hoje eu vou comprar um sutiã. Hoje ela tá toda ousada e vai comprar um sutiã. Ela chega no cabide, ela pega o sutiã, só que do cabide até o caixa, passa um monólogo na cabeça dela. Você tem boleto para pagar, você podia estar comprando uma roupa para o seu filho, você precisa consertar algo na sua casa, você está sendo egoísta em estar fazendo isso. E aí ela chega no caixa, e o que ela faz? Ou ela larga ali, ou ela devolve no cabide e vai embora, se sentindo a pior pessoa do mundo. Por quê? Porque ela acha que ela está sendo egoísta em comprar algo para ela, né? E isso não é sobre o sutiã. Eu falo assim, sabe? Aquele arame que está incomodando, aquilo que está machucando, né? Ela precisa daquilo, mas na cabeça dela, ela mesma está se cobrando ali, achando que ela é egoísta. E o que acontece hoje é que muitas mulheres acham que a maternidade limita. E eu falo porque eu também já tive desse lado. Eu tenho 3 filhos, um de 11, uma de 9 e um de 6. Né? Então, a gente entra num estágio assim, eu falo que de comiseração. Coitada de mim, eu não posso, meus filhos não deixam, eu não tenho tempo. E aí você aprende, faça o que você pode com o que você tem. E tá tudo bem. Se hoje você tem 20% para dar, tá ótimo, dê os 20%. Né? Então, quando você vai aprendendo isso, é claro que você não aprende isso da noite para o dia, né? Nem todo dia você está bem. Eu falo para as minhas pacientes, não é o fato de eu trabalhar com a terapia que eu não tenho as minhas demandas, todas nós temos. E a mulher, depois que ela chega nos 40, entre 35 e 40 anos, também existe a questão da saúde, a questão hormonal, a questão patológica, que muitas desconhecem, né? E que causa uma bagunça na vida da mulher e que
infelizmente, hoje, nem todos os homens estão preparados para isso. Né? É mau humor, é cansaço, é a névoa mental que a gente esquece que está fazendo. É muita informação, né? Então eu costumo dizer assim que a nossa vida é como um U. A gente nasce, a gente está ali no auge, né? E aí a gente vai amadurecendo, vai chegando ali no meio, chega por volta dos 40 anos, você para, opa, o que eu fiz da minha vida? Que é onde você tem muito questionamento, será que eu fracassei? Será que eu tive sucesso? E aí você pensa, opa, eu tenho só mais metade para subir agora. 40, 50 anos, não sei, mas como é que eu vou subir agora? Né? Como é que eu vou escolher sair desse lugar que eu tô? E é nesse momento que a mulher precisa de apoio. E por isso que a terapia é importante, que ela ajuda, né? Porque é diferente você pegar um livro e ler ali dizendo assim, olha, é assim que funciona. Agora, quando você conecta com outras mulheres, hoje o que acontece? A gente tem grupos de mulheres que se encontram, né? E aí uma vai ali, conta a história, e chora, e dá risada, e no final das contas você fala, achei que era só eu que passava por isso. Né? Então isso é muito importante. Então as mulheres, elas estão despertando, elas estão florescendo, mas ainda existe um caminho muito longo a ser trilhado para que elas entendam que entre mulheres não existe concorrência, né? Nós temos hoje aí 4 bilhões de mulheres no mundo. O sol brilha para todo mundo, né? Todo mundo tem oportunidade, mas quando a gente descobre que se a gente der a mão, né, o sol vai pegar todo mundo e que a gente vai avançar, isso fica diferente, isso fica mais leve. Vamos juntas, né? Vamos juntas. Eu falo que juntas nós somos imparáveis e adoro falar essa frase. Eu também. Porque eu acho que é uma forma da gente entender o empurrão. Vamos seguindo, né? Má, muito obrigada pela sua participação. Obrigada, Gabi. Você comentou que a gente se conheceu há muito tempo atrás, Foi. quando ainda éramos meninas, Verdade. cheias de sonho. Então, eu também fico muito feliz em te ver tão empoderada e ajudando outras mulheres. Isso é o que é mais incrível. A gente tem esse papel também aqui no Viva Tarde, então ter você aqui contribuindo pra gente é muito incrível. E um beijo especial para todas as mulheres que a Má também acompanha. Ela me disse que tem uma equipe incrível, né? E também mulheres que estão até fora do país, que estão nos assistindo. Então, ó, um beijo carinhoso para todas vocês. Para todas. E a gente vai aproveitar e vai agradecê-la, ó. Com um abraço. Nós vamos assim pro intervalo. Obrigada. Feliz todo dia. Obrigada. Obrigada por hoje. Feliz Dia das Mulheres. Obrigada. Uma vida incrível para você, Obrigada viu? para vocês também. Para você e para todas as suas meninas. Para todas.